3,35, e aqui ainda, por enquanto, é aquela ideia. Esse valor, na verdade, é da sexta edição. Na sétima edição, a numeração é diferente. Eu vou até confirmar se é isso mesmo, para não aparecer aqui. Ainda nesse slide ainda não estava ajustado, não. Então, esse problema 3,35, ele fala o seguinte: uma tubulação de vapor com 0,12 metros de diâmetro externo está isolada termicamente por uma camada de silicato de cálcio. Se o isolante possui uma espessura de 20 milímetros e as suas superfícies interna e externa são mantidas a TS1 igual a 800 Kelvin, TS2 igual a 490 Kelvin, respectivamente, qual é a perda de calor por unidade de comprimento, né, o QLI, da tubulação? Certo? Então, vamos lá. O que eu tenho e o que eu quero? Eu tenho uma tubulação, né, ele não fala nenhum material, então eu tenho essa tubulação que tem 0,12 metros de diâmetro, o diâmetro externo, e ela está isolada por um material, que é o silicato de cálcio, onde esse silicato de cálcio tem 20 milímetros. Tá? Então, a ideia desse silicato de cálcio é que ele dificulte a passagem de calor, né, fazendo com que a superfície externa fique isolada. Né? Na tubulação eu tenho vapor, então eu estou pressupondo que a temperatura mais alta vai estar interna, né? Se essa tubulação deve estar exposta aí ao ar ambiente, né, 20 e poucos graus, 20, dependendo do local. Então, eu teria uma diferença de temperatura significativa. E aí, esse silicato de cálcio, a ideia é que ele dificulte a passagem do vapor para o ambiente externo, e aí tem duas características, né? Diminuir as perdas de calor e também uma questão de segurança, né? Diminuir a temperatura para que não fique uma temperatura tão elevada e você possa sofrer algum acidente. Tá? Então, na parte interna do isolante, eu tenho 800 Kelvin, na parte externa eu tenho 490. Essa parte interna do isolante é a parte que fica na interface entre a tubulação e o isolante. Tá? E essa temperatura TS2 de 490 é entre a superfície externa e o ar. Certo? Então, esses vão ser. E aí ele quer saber qual é a perda que existe mesmo usando esse material isolante. Certo? Então, eu tenho aqui, né, os 0,12 metros de diâmetro e os 20 milímetros de espessura. Aqui vem um outro detalhe. Né? O material ele tem 20 metros de espessura, então a condução em si que vai acontecer ao longo do isolante vai ser nesses 20 milímetros, certo? Só que nas equações eu não levo em consideração a espessura, eu levo em consideração os raios. Tá? Então, como o dado que eu tenho é do diâmetro, né, ou eu calculo o raio logo para ter o raio interno e somo com essa espessura para ter o raio externo, ou se eu quiser usar logo o diâmetro, né, usar direto o diâmetro, eu vou ter que o meu diâmetro interno é 0,12 e o diâmetro externo seria esse 0,12 mais duas vezes a espessura, né, que seria a espessura desse lado mais a desse lado. Então, meu diâmetro daria, né, 0,12 metros mais 40 milímetros, duas vezes a espessura. Então, para esse problema, né, o circuito térmico que eu vou analisar é um circuito térmico simples, certo? Porque apesar de eu ter uma tubulação de vapor, né, ter vapor aqui dentro, ter considerado que eu acho que vai ter assim, considerando que o meio externo é ar, né, com a temperatura mais baixa. Então, apesar de existir todo esse problema, eu não conheço informação de quase nada disso, né? Eu só conheço informações relacionadas ao silicato de cálcio. Então, eu poderia imaginar um circuito bem mais amplo, um circuito envolvendo aqui uma condução de calor do vapor para a parede, uma condução dessa parede da tubulação de vapor, uma outra condução através de silicato de cálcio, né? E uma convecção do silicato de cálcio para o ar. Né? Poderia ter um circuito térmico envolvendo essas quatro resistências. Mas
na prática, o que eu quero é analisar o silicate de cálcio. Então, e como a taxa e a taxa por unidade de comprimento, elas são constantes, seriam os mesmos valores, né, naquele circuito maior ou só num trecho que eu vou analisar. Então, como eu tenho esses valores de diferença de temperatura no silicate de cálcio e tenho propriedades suficientes para me permitir calcular a resistência térmica, e eu quero encontrar a taxa, então basta eu analisar esse circuito daqui, né, já que eu já conheço 2 dos 3 termos. Né? Então, vou fazer essa análise, considerando silicate de cálcio, então eu tenho aqui TS1, TS2 e a resistência de condução do isolante, como sendo a resistência térmica. Né? E aí minha taxa, que é o que eu quero encontrar. Pronto, aí o Q igual a ΔT sobre R', que era o que eu estava mencionando para vocês. Né? Preciso ter 2 para encontrar um terceiro. Certo? Então, o ΔT, na verdade, é TS1 menos TS2. A resistência térmica, né, por condição do cilindro, Ln sobre R2 sobre R1, sobre 2π vezes K. Tá? O K é a condutividade, apesar do problema não ter fornecido esse material silicate de cálcio, ele é facilmente obtido, né? E o raio, a gente tem informação suficiente para encontrar. Né? R1 vai ser 0,12 dividido por 2, são 0,06. E aí o R2 vai ser esse raio interno mais a espessura. Então, se o raio interno é 0,06 e a espessura é 20 milímetros, né, 0,02, então eu vou ter 0,08 metros de raio externo, R2. Então, basicamente, vou substituir os valores aqui. Ó. Sim, eu só rearranjei, certo? Para ficar mais fácil de aplicar depois. Tá? Sim, tem os dados, que a gente já discutiu um pouco. Pronto, ó. O valor de K na tabela, né? E aí, assim, para esse material, ele tem o valor para várias temperaturas. Então, a gente pegou ali a temperatura mais próxima, na temperatura média. No caso, eu peguei a temperatura externa. Só volta aqui para ter os valores. Ele estava lá, né? Aqui. 800 e 490 e fiz uma média, né? Vai dar aproximadamente 645 graus Kelvin. E aí, com esse valor, eu peguei a condutividade do material. Tá? Pronto, agora com os dados problema é só calcular, só substituir. Certo? Condutividade 0,089, TS1 800, TS2 490, R2 0,08, R1 0,06, que dá aí um valor de 602,59 watts por metro. Então, esse seria a quantidade de calor que é perdida pela tubulação, né, em decorrência das características de temperatura que eu tenho ali e de material, levando em consideração que isso é para cada metro da tubulação. Então, se eu tenho uma tubulação de 10 metros, a tubulação como um todo estaria perdendo 6.025,9 watts. E isso, para qualquer... A lógica segue para qualquer outra dimensão.